para que a escritura se cumprisse, disse ele: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a em um caniço, lhe achegaram à boca. E quando tomou Jesus daquele vinagre, disse: está consumado. E inclinando a sua cabeça, entregou ao Pai o seu espírito. Se você quiser, fique com sua Bíblia aberta. Abaixe sua cabeça, por gentileza. Põe a sua mão direita no seu coração e ore comigo rapidamente em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento nós estamos diante da Tua palavra, nós estamos reunidos na Tua casa para ouvirmos a Tua voz. Fala ao nosso coração de forma íntima. Deus, que a Tua palavra nessa noite, ela seja pão para matar nossa fome, ela seja água para matar a nossa sede. Que a Tua palavra, meu Deus, seja remédio e bálsamo para sarar feridas. Deus, nós Te pedimos, fala ao nosso coração, fala com a nossa alma, mais uma vez. É assim que nós Te oramos, e é por isso que desde já, todos nós, crendo, dizemos amém. Se o irmão do teclado puder me ajudar fazendo o fundo musical. Meus amados irmãos, se nós fizermos uma leitura minuciosa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós vamos descobrir que dos 4 evangelistas que narraram acerca da vida, do ministério e da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, o único deles que vai falar acerca do tempo que o Senhor Jesus Cristo passa pregado na cruz do Calvário, é o evangelista São Marcos. O evangelista Marcos, no capítulo 15, a partir do versículo 25 ao versículo de número 33, ele vai nos dizer que o nosso Cristo, o nosso Senhor Jesus, ele passou cerca de 6 horas de agonia no madeiro. O evangelista Marcos nos diz no capítulo 15, versículo 25, que Jesus Cristo foi crucificado na hora terça. E no versículo 33 ele nos diz que Jesus expirou na hora nona. Portanto, Marcos é o único que nos diz o período de tempo de agonia que o Senhor Jesus Cristo sofreu na cruz do Calvário. Então, quando nós continuamos a ler todo o relato evangelístico, nós também descobrimos que nesse período de tempo que o Senhor Jesus Cristo passa na cruz do Calvário, ele aproveitou para poder pregar. O Senhor Jesus Cristo, quando estava prestes a morrer, o Senhor Jesus Cristo, quando estava prestes a entregar o seu Espírito ao Pai, ele aproveitou os seus últimos minutos, as suas últimas horas de vida, para pronunciar palavras enquanto ele agonizava no madeiro. E cada uma das palavras faladas pelo Senhor Jesus naquele tempo, naquele período de agonia, se nós analisarmos cuidadosamente, nós vamos entender que o Senhor Jesus Cristo quis nos mostrar algumas verdades que estavam contidas no Calvário. Então, o texto que nós acabamos de ler, em João capítulo 19, do versículo 28 ao 30, nós vemos no versículo de número 28 a primeira palavra que o Senhor Jesus Cristo pronuncia na cruz. E quando nós atentamos para esta palavra falada pelo Senhor,
nós vamos encontrar por trás dela a primeira verdade que estava contida no Calvário. Se você olhar para o versículo de número 28, você vai perceber que a primeira palavra falada pelo Senhor foi: tenho sede. Eu peço que todos vocês, se puderem, repita comigo: tenho sede. Quando Jesus Cristo pronuncia a palavra tenho sede, ele estava querendo nos mostrar a primeira verdade, e a primeira verdade contida no Calvário era essa: aquele que estava em agonia na cruz, aquele que estava pregado no madeiro, ele era o Deus homem. O que isso quer dizer, pregador? Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso Deus no madeiro, ele nos mostrou que ele é o Deus conhecedor das minhas e das tuas necessidades. Como assim, pregador? Me explique, por favor, permita-me te explicar. Quando Jesus usa a palavra tenho sede, Jesus estava nos dizendo que ele conhece e que ele sabe o que é padecer necessidades. Quando Jesus pronuncia a palavra tenho sede, ele estava nos mostrando que ele sabia o que era sofrer sede. A Bíblia Sagrada nos mostra que o nosso Senhor Jesus, ele é conhecedor das nossas necessidades. Não é apenas sede que Jesus sente no Evangelho. Quando eu abro a Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4 e no versículo de número 2, a Bíblia vai nos mostrar que Jesus teve fome. Quando eu abro a minha Bíblia, em João capítulo 11, versículo 35, a Bíblia me mostra que Jesus chorou. Quando eu abro a minha Bíblia, em João capítulo de número 4, versículo de número 6, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus, cansado da viagem, sentou na beira do tanque em Samaria. Jesus sabia o que era o cansaço. Jesus sabia o que era o choro e o que era o pranto e o que era a dor do luto. Jesus Cristo sabia o que era querer beber água e não ter água para beber. Jesus sabia o que era ter fome e não ter comida para saciar a sua fome. O Deus que estava pregado naquela cruz era um Deus conhecedor das minhas e das tuas necessidades. É por isso que o Senhor Jesus, ele não suporta ver a lágrima de um crente fiel. Quando o crente olha para o céu e diz tenho fome, ele traz o pão. Quando o crente fiel olha para o céu e diz o meu corpo dói, ele traz alívio e refrigério para a dor. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos é um Deus que conhece a minha e a tua dor. Ele é o Deus que conhece. Eu já te convido a levantar as tuas duas mãos para o céu e dar o maior grito de glória a Deus que você puder dar, porque o Jesus que está dentro desta casa, ele conhece a tua dor. Ele sabe o que é cansaço, ele sabe o que é a sede, ele sabe o que é a fome, ele sabe o que é o luto, o que é o pranto. Ele é um Deus que conhece as nossas necessidades. O nosso Deus, ele sabe o que é sofrer. Isaías, no capítulo de número 53, vai nos dizer que Deus agradou em moê-lo. Deus moeu ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus na cruz do Calvário, ele padeceu dor. Quando eu leio a minha Bíblia, lá em Mateus, no capítulo de número 26, eu descubro que no Getsemane também Jesus soube o que era angústia. Quando ele leva os seus discípulos para orar, ele vai para um lugar à parte com os três que lhe era mais íntimo, Pedro, Tiago e João. E quando ele está na frente dos três, ele olha para eles e diz: a minha alma está angustiada até a morte. O teu Deus sabe o que é a angústia, o teu Deus sabe o que é o sofrimento.
sofrimento. O teu Deus também passou por momentos de crise. O teu Deus também passou por momentos de adversidade. O teu Deus, ele sabe o que é sofrer, e ele não conhece o sofrimento porque alguém falou para ele. Ele conhece o sofrimento porque ele sentiu na sua pele o que era a dor. Então aproveita que o Deus que te conhece está aqui e fala com ele. Aproveita que o Deus que te conhece se faz aqui presente e sabe o que é que tu estás passando. Ele conhece a tua angústia, ele conhece a tua dor, ele conhece a tua adversidade, ele sabe o que é sofrimento, e ele está nesse momento à destra do Deus Pai para interceder pelos teus problemas. Fale para o seu irmão: você tem um Deus que te conhece. Você tem um Deus que sabe o que é chorar. Diga para o seu irmão: o teu Deus, ele sabe como é a dor que tu estás sentindo, porque ele sentiu essa dor na pele. O teu Deus, ele sabe como é terrível essa angústia na tua alma, porque no Getsemane ele também a sentiu. O teu Deus, ele sabe o que é ser abandonado pelos seus amigos. A Bíblia Sagrada nos diz em Marcos, no capítulo de número 14, a partir do versículo de número 53, que todos o deixaram. Ele sabe o que é ser abandonado, ele sabe o que é ser desprezado. Ele conhece a tua dor, ele conhece a tua dor e a tua adversidade. Essa é a primeira verdade que nós vemos no Calvário. O nosso Deus é um Deus que tem empatia. O nosso Deus é um Deus que tem empatia. É aquele que se condói com a nossa dor. É aquele que, quando via um cego, o texto sagrado nos diz que ele movia-se de íntima compaixão para aquele que estava necessitado. Sabe por que até hoje tu passou por várias provas e estás em pé? Sabe por que até hoje tu passaste por várias dificuldades e adversidades na tua vida, e a prova que tu passou não conseguiu te derrubar? É porque Deus, ele tem te livrado de todas elas. É porque Deus tem intercedido por você. A tua oração é ouvida por Ele. A tua oração é ouvida pelo teu Deus. Você tem um Deus que conhece a tua dor, e é por isso que Ele é um sumo sacerdote perfeito. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele conhece as nossas tribulações. Ele conhece as nossas dificuldades. Na cruz, Jesus estava dizendo: eu conheço a tua dor, eu conheço a tua tristeza, eu conheço a tua angústia, e da mesma forma que eu irei vencer essa cruz e ressuscitarei no terceiro dia, eu te livrarei do dia mau. A luta pode ser grande, a luta pode ser tremenda, mas eu te garanto, você vai passar por ela com a cabeça erguida e vai chegar do outro lado. Você vai chegar. Ele conhece você. A segunda verdade da cruz está em Lucas, no capítulo de número 23, versículo de número 34. Aqui nós vamos ver a segunda palavra que o Senhor Jesus pronuncia na cruz do Calvário. E a segunda palavra que Jesus pronuncia é essa: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Aqui na cruz tem perdão para os teus pecados. Aqui na cruz tem perdão para os teus pecados.
Olha o que Jesus estava dizendo: eu não me importo com o que você fez no passado, porque se você se arrepender hoje, tem perdão para os teus pecados. Jesus está falando para pessoas que estão me assistindo nas redes sociais agora. Olha só o que Jesus está te dizendo: eu não me lembro do que tu cometeu ontem, porque na cruz tinha perdão para os teus pecados. Eu não quero saber se na tua vida pregressa você roubava, você estuprava, você traficava drogas. O que eu quero saber é que eu morri na cruz do Calvário e a minha graça foi derramada pela tua vida e te deu perdão. Só quem foi atingido pelo perdão dele aqui, só quem foi atingido pelo perdão dele aqui, aproveita e adore a ele, aproveita e glorifique a ele, porque muito você devia e muito você foi perdoado. A graça de Deus, ela superabundou e ela cobriu todos os teus pecados na cruz do Calvário. O homem, às vezes ele quer tocar no teu passado. O homem, às vezes quer mexer na tua história pregressa. O homem às vezes olha para você e diz: se prostituía, hoje quer ser santa, cantando na igreja. O diabo levanta seus secretários e diz assim: usava droga, roubava, e hoje está todo bonitinho de terno e gravata, querendo ser santo dentro da igreja. Satanás, escuta o que eu vou te dizer: tu não tens poder sobre o nosso passado, porque a Bíblia Sagrada nos diz em Miqueias capítulo de número 7, versículo 18 e 19: ó Deus, quem é como o Senhor, que perdoa os nossos pecados, que pisa nas nossas iniquidades e lança todo o nosso passado na profundeza dos mares do esquecimento. Eu vim aqui para te dizer, Jesus na cruz, ele estava dizendo: eu não quero mais saber do teu passado, a partir de hoje eu quero saber do teu futuro. Jesus na cruz estava dizendo: eu não quero saber o que você fez ontem, eu quero saber como vai ser a tua vida a partir de hoje. Olha o que acontece na cruz: existiam dois ladrões, um na direita e outro na esquerda. Só que um daqueles blasfemava e o outro olhou para o que blasfemava e dizia: fecha a tua boca, por favor, nós fomos crucificados porque nós merecíamos, nós fizemos por onde, mas esse homem é santo e nunca pecou. Quando ele olha para Jesus, ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Jesus Cristo olha para ele e diz assim: então hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque aqui na cruz tem perdão para os teus pecados. Tem perdão. Aleluia, só quem pode adorar, só quem foi perdoado, só quem foi perdoado, só quem foi perdoado, só quem foi perdoado por ele, adore ao nome do Senhor Jesus. Isaías no capítulo de número 43, versículo de número 25. Isaías capítulo de número 43, versículo 25 diz: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Olha o que Isaías está nos dizendo. Isaías está nos dizendo que Deus, usando a boca dele, falou: sou eu mesmo, o que apaga as tuas transgressões. Agora tem um detalhe: eu apago as tuas transgressões por amor de mim. Olha só o que ele está dizendo: eu apago as tuas transgressões, eu esqueço o teu passado por amor de mim. Ele está dizendo: é por causa da minha essência, é por causa daquilo que eu sou. Eu não amo, eu sou o próprio amor. E é por isso
que eu te perdoo, porque eu não posso negar a minha essência. Quando Deus diz, eu te perdoo e esqueço as tuas transgressões por amor de mim, Ele está falando da graça. Por que da graça? Porque olha só, Ele não diz que perdoa e apaga nossas transgressões por nós. Ele diz que apaga e esquece as nossas transgressões por amor dEle. Então o que isso quer dizer? Não é porque eu e você merecíamos, não era porque eu e você éramos bonzinhos demais, não era porque eu e você éramos bonitos demais, não era porque eu e você éramos lindos demais. Sabe por que foi? Foi por causa da graça dele. Era por causa da graça dele. Era por causa da graça dele. O que é graça, pregador? Graça é favor imerecido. O que isso quer dizer? Você não merece a salvação, mas eu te salvo. Você merece o inferno, mas eu livro você do inferno. Só quem foi atingido pelo perdão de Deus, por favor, levanta a tua mão direita, dá um brado de glória para ele ouvir, porque aqui tem perdão para os teus pecados. Tem perdão para os teus pecados. Quando nós estudamos a palavra perdão, nós vamos ver que ela é muito profunda. A palavra perdão, ela vem do hebraico salar. E quando nós estudamos ela na língua hebraica, em que ela foi escrita originalmente, nós vamos ver que essa palavra ela tem dois significados. O primeiro significado é restaurar. O segundo significado é redimir. Aí você vai me perguntar, pregador, e o que significa esses dois significados? O primeiro significado é restaurar. E essa palavra está ligada ao perdão humano. Porque quando um homem perdoa outro homem, quando um homem perdoa o seu igual, ele está restaurando uma amizade que tinha sido desfeita no passado. Ele está restaurando uma aliança que foi quebrada. Então, o primeiro significado da palavra perdão, ela está aqui embaixo. Perdoe o seu irmão. Se esqueça daquilo que o seu irmão fez, que te magoou, que te entristeceu. Agora, o segundo significado da palavra é redimir. Redimir vem de redenção, de absorvição. Se você estudar sobre o que é redimir, você vai descobrir que redimir era quando um homem muito rico, quando um homem muito importante, dono de terras e que possuía muito dinheiro, ele comprava um escravo. Mas aquele escravo que ele comprava não era para que o escravo servisse a ele, era para que ele libertasse aquele escravo. Foi o que Jesus fez por nós. A Bíblia nos diz em 1 Pedro, no capítulo da número 1, versículo da número 18: não foi com prata e ouro que vocês foram comprados, mas nós fomos comprados pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Ele nos comprou, mas não para nos usar como escravo, porque quem usa o homem como escravo é o diabo, porque a Bíblia já diz que o homem é escravo do pecado, mas ele nos comprou para nos fazer filhos, para nos fazer filhos, para nos fazer filhos. Só quem é filho de Deus aqui adore a ele, só quem é filho de Deus aqui glorifica e exalte o nome dele. Ele te comprou para te fazer filho de Deus, para te fazer filho de Deus. Então na cruz Jesus estava nos dizendo: olha para cá, que aqui tem perdão para o teu pecado. Não existe pecado que eu não possa perdoar. O homem perdoa e continua lembrando, por mais que o tempo passa, mas eu me esqueço, por causa da minha graça. Eu vim aqui para te dizer, ele se esqueceu do teu passado a partir de hoje. Eu vim aqui para te dizer, ele se esqueceu do teu passado. Para de sofrer por causa do passado. Para de sofrer remoendo o passado. Eu profetizo em nome de Jesus. Está descendo bálsamo do céu aqui para curar feridas do passado. Aquilo que o passado fazia com que você se lembrasse e vinha te martirizando dia após dia. Jesus está mandando eu te dizer, eu trago cura e perdão para ele hoje.
Eu trago cura e perdão para ele hoje. Só quem pode adorar ao Deus que perdoa, só quem pode adorar ao Deus que perdoa, só quem pode louvar ao nome do Deus que perdoa. Ele muito te perdoou. Ele muito te perdoou. E essa é a segunda verdade que existe na cruz do Calvário. Na cruz existe perdão. Mas eu estou nas drogas. Mas na cruz existe perdão. Mas eu estou traindo a minha mulher. Faz 10 anos que eu vivo com outra e ela não sabe. Eu não sei como me livrar disso. Na cruz existe perdão. Mas eu tenho uma atração por pessoas do mesmo sexo. Na cruz existe perdão. Sabe o que é perdão? Perdão é cura para a tua ferida. Perdão é cura para a tua alma. Jesus estava dizendo: aqui tem perdão para você. Eu irei curar a tua vida e irei curar a tua alma, porque aqui tem perdão. Não importa o pecado que você tenha cometido, o que importa é que o perdão de Deus sempre será maior do que a multidão dos nossos muitos pecados. Só quem pode dar glória a Deus por isso, só quem pode louvar a Ele por isso. Adore ao nome do Senhor Jesus. Na cruz tem perdão. Diga para o seu irmão: na cruz tem perdão. Você não valia nada, mas na cruz tem perdão. Você não servia para nada, mas na cruz tem perdão. Ninguém queria estar perto de você, mas na cruz tem perdão. E é por isso que você está aqui, porque na cruz Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E eu vou falar acerca da última, da terceira, a última não, ele falou 7 palavras. Eu vou falar acerca da terceira e aqui eu encerro. A terceira palavra que o Senhor Jesus Cristo falou na cruz do Calvário. A terceira palavra que o nosso Senhor Jesus falou na cruz do Calvário. Mateus capítulo 22, versículo de número 46. E aqui eu fecho a minha Bíblia. Mateus capítulo 22, versículo de número 46. No versículo 46 do capítulo 22, Jesus ele vai orar o salmo de número 22. Ele vai orar o salmo davídico, dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Eloi, Eloi, lama sabachthani. A terceira verdade do Calvário, ela me constrange. E ela é como um punhal atravessando a minha alma. Porque aqui Jesus Cristo vai nos dizer: o Pai me desamparou na cruz para poder acolher você. O Pai me abandonou temporariamente na cruz e me deixou morrer para que você viesse a ter vida. O Pai, Ele virou as costas para mim no Calvário temporariamente e me deixou morrer. A Bíblia diz em Isaías 53:10, e Deus se agradou naquele momento, e agradou Deus em moê-lo. Deus moeu o Filho para que você tivesse vida. Deus abandonou o Filho para trazer você para os braços dele. Sabe por que você está aqui? É porque Jesus foi abandonado no Calvário. Quem merecia ser abandonado era você. Quem merecia ser esquecido era você. A multidão dos teus pecados fedia as narinas de Deus. A Bíblia nos diz lá em Abacuque capítulo 1, versículo de número 13, que Deus é tão puro de olhos que Ele não pode nem contemplar o mal. Ele não pode nem olhar
para o pecado. Eu quero te lembrar uma coisa: naquele momento, o Filho de Deus, ele tinha tomado todo o pecado da humanidade sobre os lombos dele. E a Bíblia nos diz em Isaías, no capítulo 59, versículo de número 2: os vossos pecados criam um muro que separam a vós do vosso Deus. A Bíblia nos diz em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 17, que o homem, no dia que pecasse, ele iria morrer. A Bíblia Sagrada nos diz em Romanos capítulo 6, versículo de número 23, que o salário do pecado é a morte. Lá em Ezequiel capítulo 18, versículo de número 4, o profeta diz: a alma que pecar, essa certamente morrerá. Nós pecamos diariamente, nós pecamos todo dia, mas sabe por que a ira de Deus não atingiu a nós? É porque a ira de Deus atingiu seu filho na cruz do Calvário. Deus fechou os olhos para o seu filho. Deus abandonou o seu filho naquele madeiro para poder abraçar você, para poder acolher você. Só quem pode adorar a Ele por isso, por favor, dá 2 gritos de glória a Deus. Enche esse lugar de glória, porque o Deus que abandonou Jesus na cruz foi o Deus que te acolheu nos braços dele e hoje te chama de filho, te chama de filho. Aleluia! Deus só lembra de você porque um dia ele teve que esquecer do filho. Deus só acolhe você porque um dia ele teve que abandonar o filho. Deus só está perto de você porque teve um dia que ele teve que se afastar do filho. Sabe por que nós estamos aqui? É porque Jesus sofreu a nossa dor, Jesus sofreu a nossa morte, Jesus sofreu a nossa condição, Jesus sofreu a nossa condenação. Jesus, ele se colocou em nosso lugar e